Como eu me planejei pra vir morar em Portugal em 2025? Gente, eu tô planejando gravar esse vídeo faz tempo, só que eu fiquei procrastinando e agora eu sentei pra gravar de fato. Eu confesso que eu tentei gravar esse vídeo uma vez, mas só falando as coisas na minha cabeça, e foi muito difícil. Aí eu tive que sentar, fazer um roteirozinho e agora eu vou gravar de verdade e espero que dê certo. Eu amo planejamento, finanças, falar sobre dinheiro, adoro tudo isso. E então, estou animada para gravar esse vídeo. E bom, esse vídeo é sobre eu me planejar para mudar de país, mas a lógica serve para qualquer meta, qualquer objetivo. Aí, falando exatamente sobre o meu caso, como eu já falei aqui antes, eu vim morar no Porto em setembro de 2022 até julho de 2023, fiz intercâmbio durante a faculdade e eu amei. Mudou minha vida, eu amava morar aqui, amava as possibilidades de viajar. Enfim, eu era muito feliz aqui. Então, quando eu voltei pro Brasil, em julho de 2023, eu já sabia que eu queria voltar pra cá de novo, pra morar e ficar indeterminadamente. Não podia ficar naquela época, porque eu tinha que voltar pro Brasil pra terminar a faculdade e juntar dinheiro também, porque quando eu voltei pro Brasil eu tinha zero dinheiro. E pronto, voltei. Mas aí assim que eu voltei, em agosto, eu já comecei a estagiar. E desde o meu primeiro salário, eu já comecei a guardar dinheiro, porque eu sabia que eu queria voltar. Eu não tinha uma meta clara, eu não tinha uma data, eu não tinha um valor que eu precisava juntar. Mas, desde meu primeiro salário, eu já comecei a guardar. Eu basicamente guardava 30%, que não era muito dinheiro na época, devia ser uns 400, 500 reais, porque eu ganhava salário de estagiária. Mas eu já comecei a guardar desde lá e assim foi. Continuei guardando dinheiro por um bom período de tempo. Até que, mais ou menos no final de 2024, naquele clima de retrospectiva, de fazer metas pro ano seguinte, que inclusive amo esses rituais, eu resolvi sentar e abrir uma planilha do Excel e fui ver. E fui realmente fazer um plano pra eu me mudar até dia 31 de dezembro de 2025. Eu já tava cansada do meu trabalho, eu tava exausta, eu tava infeliz e eu só queria vir embora o mais rápido possível, então eu falei, de 2025 não passa. Até dia 31 de dezembro de 2025 eu quero estar morando na Europa. Aí, tendo essa data de 31 de dezembro de 2025, eu precisei olhar para outras coisas. Então, eu fui ver quanto eu precisava por mês para morar aqui. E assim, como eu já tinha morado aqui antes, eu já tinha uma noção de arrendamento, que eu não ia conseguir alugar um lugar só pra mim, que eu ia ter que alugar um quarto. Eu já sabia mais ou menos como era o supermercado, quanto eu gastava. Mas claro que eu sabia que eu ia gastar mais agora, porque inflação, passou o tempo, aumento do custo de vida, etc. Eu me planejei já aumentando os valores em comparação ao que eu gastava antes. Então, eu fiz uma estimativa e minha estimativa deu 690 euros, considerando 400 euros de aluguel de um quarto, já incluindo as contas, 10 euros de internet no celular, 120 euros de supermercado, 40 euros de transporte e 120 euros para lazer. E aí, como eu sou uma pessoa muito conservadora, deu 690 e o salário mínimo era 870, se não me engano, alguma coisa assim. E aí eu falei, vou guardar um salário mínimo. Até porque eu sabia que eu ia ter outros gastos iniciais, assim, maiores. Então eu falei, vou guardar um salário mínimo. E aí, idealmente, eu queria muito ter vindo com um ano de salários, um ano de reserva de emergência. Mas, com o que eu ganhava no Brasil, isso não era possível. Não era factível, baseado no prazo que eu tinha e o que eu estava disposta a fazer. E aí eu vou mostrar minha planilha aqui. Então, basicamente, essa é minha planilha. Eu provavelmente fiz isso no dia 27 de 11 de 2024, porque é o dia que tá aqui na planilha. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ver quanto de dinheiro eu tinha. Aí eu coloquei as 3 contas que eu usava aqui, que era no Invest, tinham 3 mil e pouco, que é um investimento de CDB. No Sofisa tinha 12 mil, que era CDB de liquidez diária. E no PicPay, que era a conta que eu mais movimentava, tinha 3.262, que era o dinheiro que eu usava no dia a dia. E aí eu coloquei aqui 13º, férias e alelo alimentação. Aqui embaixo tem a meta,
que foi o que eu falei, 870 vezes 6 vezes 6,50, que foi o valor do euro que eu considerei. Então, 6 salários mínimos em euros vezes 6,50. E aí aqui ele já faz a continha automática, que é a soma de tudo, menos o que eu tinha. E aí eu basicamente precisava juntar 15.440,45 para ter o dinheiro que eu precisava, que era 6 meses da reserva de emergência, que deu aproximadamente 34 mil reais. E aí, pronto, primeira coisa que eu fiz foi ver quanto de dinheiro eu tinha e quanto de dinheiro eu precisava juntar mais. Aí depois disso, eu fui fazer simulações e ver o quanto eu precisava juntar por mês para atingir meu objetivo. O meu objetivo era vir o mais rápido possível. Eu falei até dia 31 de 12 de 2025, mas se eu pudesse vir em fevereiro, eu teria vindo em fevereiro. Só que não era possível. Então eu vi qual era o mais rápido que eu conseguiria. E aí eu comecei a fazer simulações. Tipo, se eu juntar 500 reais por mês, vai dar no mês tal. 600 no mês tal. E aí, basicamente, cheguei em setembro. E aí, aqui, eu deixei em branco, que era pra segurar a ansiedade. Aí eu basicamente cheguei nisso aqui. Eu recebia no dia 1º, então atualizava sempre isso aqui no dia 2, supostamente. Que não foi o caso aqui de fevereiro, por exemplo, que eu atualizei no dia 10 de fevereiro. Eu basicamente cheguei no valor que eu precisava juntar R$1.200 por mês, todos os meses, até agosto, para que eu pudesse vir em setembro. E aí minha meta virou setembro. Que é o que tá aqui, por exemplo, o dinheiro do mês anterior mais 1.200. Só que todo mês eu vinha aqui e atualizava o quanto eu tinha guardado de verdade. Aí, por exemplo, em dezembro eu ganhei 13º e o dinheiro de fato que eu tinha que guardar por mês. Aí no caso era 1.200, eu guardei 1.273,89. E aí eu atualizava aqui, nesse mês, 1.233. Aí aqui eu provavelmente não atualizei mais, mas eu juro que eu segui. Só que como eu vi que eu já tava certinha, guardando certinho, eu não me preocupei tanto em ir atualizando a planilha. E eu conseguia ver na minha conta quando o dinheiro eu tinha, sabendo que minha meta era 34 mil reais. Então, meio que foi assim que eu fui tracking. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e eu vi que essa parte ficou sem sentido. Eu defini que eu ia juntar 1.200 todos os meses pra eu conseguir bater minha meta, mas só o 1.200 não era suficiente. Então eu precisei ver outros valores que eu conseguisse somar aos 1.200 pra que eu realmente conseguisse bater a meta lá no final, em agosto e setembro. Então é a parte que entra o 13º, as férias e o Alelo Alimentação, que é o que eu vou falar a seguir. Bora lá, 13º salário. Eu tive que partir da premissa que eu não ia ser demitida. Então, eu contei com o meu 13º e com minhas férias no meu planejamento. E aí, é isso que tá aqui. Basicamente, eu botei 1/12 do meu salário e coloquei todos os meses, e mesma coisa com as férias. 1/12 e 1/3 que eu tinha pra receber por mês, pra ver com quanto dinheiro eu podia contar. E aí, o Alelo Alimentação. Eu recebia refeição e alimentação. O refeição eu usava pra mim, no meu lazer, e o alimentação eu fiz uma troca com a minha avó. Eu dei o cartão pra ela e ia recebendo o dinheiro em Pix quando ela usava. Então, por exemplo, em fevereiro eu ganhei R$709 do Alelo, que era o dinheiro que estava acumulado, ela gastou e me mandou o Pix. Mas o meu Alelo não era tudo isso. O meu Alelo era menos do que isso. Era R$200 o alimentação, isso, que é o que tá aqui. Aqui tá menos 1.000 porque eu mudava esse valor do euro de vez em quando. Então, no início, provavelmente considerei menos, tipo 6,30, alguma coisa assim. E aí, esse valor lá no final mudava. E aí, até por isso que, por exemplo, aqui no início, eu juntei 1.273, que era, tipo, era um valorzinho a mais que eu tentava colocar pra compensar essa variação do euro, porque eu não sabia quanto ia estar o euro na época que eu fosse trocar o dinheiro de fato. Então eu me protegia juntando um pouquinho a mais do que era a minha meta inicial. E assim foi, basicamente foi isso. Eu vi quanto de dinheiro eu tinha, quanto de dinheiro eu precisava para ter os 6 meses e quanto eu precisava juntar por mês. Fui fazendo minhas continhas, mas aí isso é muito sobre se conhecer. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito controlada e eu sabia muito bem o que eu ganhava, quanto eu gastava, quanto eu conseguia juntar por mês do meu salário. Então, foi assim que eu fiz meu planejamento. Eu sabia que eu conseguia juntar os R$1.200 por mês, baseado no meu histórico mesmo, e no que eu estava acostumada. E assim,
esse dinheiro foi só o dinheiro para eu trazer de fato. O dinheiro que eu gastei com passagem, com visto, com documento, com toda essa outra parte, eu usava no meu dinheiro do mês. E não o dinheiro que eu estava juntando para vir para cá. Eu tratei como coisas separadas, apesar de ser o mesmo processo. E assim, vocês viram que eu falei em factível, né? Isso foi o que foi factível pra mim. Eu poderia ter me sacrificado mais, eu poderia ter abdicado de mais coisas, mas eu não estava disposta. O que eu estava disposta foi o que eu fiz. Eu poderia ter feito renda extra, que eu não fiz. Pra não dizer que eu não fiz nada, eu comecei a fazer mais hora extra no trabalho pra ganhar um pouco mais e ficar mais confortável. Porque se eu só tirasse esses 1.200, eu ia ficar mais desconfortável no dinheiro do mês. E aí eu comecei a fazer mais hora extra pra ficar mais tranquilo pra mim. Mas eu não deixei de sair com os meus amigos. Eu não deixei de viajar, por exemplo. Ano passado eu ainda fiz 3 viagens. E assim, eu não tô dizendo que foi um processo fácil, mas também poderia ter sido pior. Poderia ter sido mais difícil, mais sacrificoso. Mas isso foi o que eu planejei pra mim, baseado no que eu estava disposta a fazer, no quanto eu estava disposta a me sacrificar. E aí cada um sabe da sua realidade e cada um faz do seu jeito. Mas isso foi o que funcionou pra mim. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. Se alguém quiser a planilha, talvez eu possa mandar, mas não sei se é muito útil porque ela foi muito feita pra mim. Não tá muito automatizada assim, foi uma planilha básica, mas enfim, deixem nos comentários. Se tiverem alguma pergunta, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.